moçada, beleza? Professor Rogério Mendes, vamos continuar desenrolando biologia, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fungos, tá? Geralmente o aluno fala assim, o que eu preciso saber de fungos, né? Para que eu quero estudar fungos? Ora, são seres importantes, participam da nossa vida diária mais do que você imagina. Mas antes, eu preciso chegar sabendo a caracterização geral de fungos, ok? Vamos lá. Primeiro, são eucariontes. Lembra o que é isso? O prefixo eu está indicando o verdadeiro. E carion, organização. Então, olha só, são seres que apresentam organização verdadeira. Rogério, o que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que os eucariontes apresentam um sistema interno de membranas. Normalmente, você vai ouvir alguém dizendo assim, eles têm núcleo. Espera aí, vamos só melhorar isso aqui. Sementinha, eucarionte tem núcleo organizado. Porque núcleo até um procarionte tem. Só que o procarionte lá, né, a bactéria, ela não tem material genético delimitado por uma carioteca, por uma membrana nuclear. Aqui eu tenho. Então, além disso, nos eucariontes eu tenho um sistema interno de membranas. Então, você vai ver que o citoplasma de uma célula eucariótica, ela começa a apresentar aquilo que em bactérias você não viu. Então ela tem as chamadas organelas membranosas. Lembra? Retículos, a própria carioteca, né? A membrana nuclear, complexo golgiense, mitocôndrias. Então tudo isso é organela membranosa, que só vai aparecer em células eucarióticas. Então se nós estamos tendo uma visão evolutiva, esses seres eucarióticos, essas células eucarióticas, deram um salto evolutivo muito importante. É por isso que nós estamos aqui para contar a história, biologicamente falando. Olha só, em relação aos fungos, eles podem ser tanto uni quanto multicelulares. Cuidado com isso. E aqui nos fungos unicelulares, em geral, o pessoal fala muito de quem? Das chamadas leveduras. Ok? E qual é a grande relevância delas? É que as leveduras estão relacionadas a um processo tecnológico biotecnológico, chamado de quê? Fermentação. Então, por exemplo, a cerveja, você fala da levedura, da Saccharomyces cerevisiae, que fermenta o açúcar e produz o álcool, né? Uma fermentação alcoólica, tá? Se você estiver lá falando da massa do pão, da massa da pizza, você pode usar o fungo para fazer a fermentação do açúcar, fazendo com que a massa, ela inche, né? Uma fermentação alcoólica em que há liberação de CO2, fazendo com que a massa inche. É por isso que você você prepara a massa, bota o fermento biológico e deixa a massa descansar. O produto da fermentação, além do álcool, vai ser o CO2, que vai fazer com que a massa ela cresça. Legal? Mas aí você pergunta, né? Rogério, mas e o álcool, já que a fermentação é alcoólica? O álcool evapora, tá? Beleza? Então, os fungos podem ser unicelulares ou multicelulares. Então, por exemplo, um exemplo de fungo multicelular, você foi comer a sua pizza, pediu lá uma pizza de champignon, né? O cogumelo. Aquilo é um fungo. Certinho? Beleza. Olha só, outra característica importante, bem interessante, fungos têm parede celular, né? Genericamente falando, eles têm parede celular. Só vou chamar a atenção para você desenrolar esse temazinho aqui, ó. A parede celular aqui, ela é composta por um açúcar, um polissacarídeo chamado quitina. Para você desenrolar, olha só, há algas, plantas, bactérias têm parede celular, mas a composição é diferente. Então, nas algas e nas plantas, basicamente a parede celular é o quê? Celulose. Nas bactérias, um açúcar associado a aminoácidos, que é o peptidoglicano.
E em fungos, estou falando de um polissacarídeo chamado quitina. A mesma quitina que você encontra lá no exoesqueleto dos artrópodos, né? A carapaça lá do caranguejo, da lagosta, etc. Legal? Então vamos lá, ó. Fungos eucariontes, uni ou multicelulares, tá? E apresentam parede celular. E aí tem uma coisa muito legal em relação aos fungos, ó. Os fungos apresentam digestão extracorpórea por absorção. O que é isso? Como é que o fungo vai fazer? Ele vai exteriorizar, externar, ele vai colocar para fora, jogar para fora as enzimas digestivas, elas vão fazer a digestão da matéria orgânica fora do corpo do fungo, e aí então ele vai fazer o quê? Ele vai absorver o produto dessa digestão, tá? Por isso que eu estou falando para ti que eles têm uma digestão extracorpórea por absorção. É óbvio que após ter sido feita a digestão fora do corpo do fungo, ele vai fazer o que? A absorção dessa matéria. Legal? Cuidado com isso. Então, o fungo, ele é um heterótrofo. Em classificações antigas, eles chegaram a ser vistos como plantas, mas não dá. Fungo, gente, fungo é o quê? Ele é um Fungo é um heterótrofo, obrigatoriamente. Então, por favor, não se enrole, você é um aluno desenrolado. Olha só, fungo é um ser heterótrofo. Legal? Beleza. E em termos reprodutivos, essa reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada. Legal? Em relação à dispersão de forma assexuada, é importante a gente falar disso aqui, ó. O que nós chamamos de esporos. Então, olha só que interessante. Você abriu a geladeira, colocou lá um alimento, tá? E dias depois você foi pegar o alimento e o alimento estava mofado, mofo, fungo. Como é que o mofo atingiu aquele alimento? Provavelmente, ao abrir e fechar a geladeira, a porta, né? Várias vezes, você permitiu que esporos fúngicos pudessem chegar ali e, obviamente, se instalarem em uma matéria orgânica, que no caso é o alimento, já que o fungo é heterotrófico, ele não quer outra vida. Ele foi lá e se desenvolveu. Beleza? Então é muito comum acontecer isso. Então, dependendo do ambiente, é muito comum você ter a proliferação fúngica ali. Então, atenção, gente. Para você desenrolar isso aqui, você precisa chegar na prova sabendo isso aqui, ó. Isso aqui é o básico. Legal? Então, vamos lá. São seres eucariontes porque apresentam organização celular, sistema interno de membranas, carioteca, são uni ou multicelulares. Se o cara fizer uma questão referente a fungos unicelular, não tenha dúvida, ele vai falar de leveduras e vai falar da fermentação alcoólica, legal? Parede celular, composta basicamente por um polissacarídeo, um açúcar grande resistente, que é a quitina, digestão extracorpórea por absorção e a reprodução sexuada ou assexuada, legal? E aí é importante a gente falar alguma coisinha. Os fungos também provocam doenças. Ora, o nome genérico dessas doenças são micoses. Então, relembra, ó, o prefixo mico é relativo a fungo. Não é à toa que a área da biologia que estuda fungo é a micologia. Ose aqui não é sentido de açúcar, é sentido de doença. Parasitose, virose, bacteriose, protozoose, micose. Doenças causadas por fungos. Pé do atleta, né? A frieira, né? Que o pessoal genericamente chama, tá? Problemas na pele, com dermatomicoses, ok? Problemas geniturinários, tá? Fungos que afetam essa área geniturinária do homem e da mulher, beleza? Então, fungos são seres extremamente importantes, tá? Então, a gente falou do caráter de fermentação. Isso tem uma relevância muito grande para a indústria. Falamos das doenças, isso tem uma relevância muito grande
para a medicina. E não esqueça disso, sementinha. Atenção, ó, desenrola isso aí. Fungos são agentes decompositores. Eles são agentes heterotróficos, decompõem a matéria orgânica. Então, juntamente com bactérias, na natureza, os fungos exercem um papel super importante de decomposição da matéria orgânica e matéria o quê? Inorgânica. Legal? Tranquilo? Desenrolou isso aí? Grande abraço, até a próxima.